Você não chegou até este vídeo por acaso. Hoje, o Espírito Santo quer falar com você através da história de um homem que passou pelas piores injustiças, mas nunca perdeu a fé. José do Egito. Fique comigo até o final, porque há uma oração poderosa que pode mudar o rumo da sua vida. E se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se aqui no canal Histórias Bíblicas, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que está precisando de força e esperança. A história de um sonhador. José era apenas um jovem pastor, o filho amado de Jacó. Desde pequeno, ele carregava dentro de si algo diferente. Um brilho, uma fé inabalável e sonhos grandiosos dados por Deus. Certa noite, ele teve um sonho onde os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outra visão, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. Mas quando José contou esses sonhos à sua família, os irmãos sentiram inveja. A inveja foi o primeiro obstáculo na vida de José. E talvez você também já tenha sido criticado por sonhar alto demais, por acreditar em algo que os outros não compreendem. Mas saiba disso, quando Deus coloca um sonho no seu coração, ninguém pode apagá-lo. Traído pelos irmãos. Os irmãos de José o odiavam tanto que decidiram se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo. Depois, mudaram de ideia e o venderam como escravo para uma caravana que ia para o Egito. José, aquele jovem sonhador, foi arrancado da sua casa, traído pelos que mais amava. Imagine a dor de ser vendido por seus próprios irmãos. Mas José não murmurou, não amaldiçoou. Ele entendeu que, mesmo quando tudo parece desabar, Deus ainda tem um propósito. E talvez você também tenha sido traído, esquecido ou rejeitado por alguém em quem confiava. Mas hoje, o Senhor te diz: o que os outros planejaram para o mal, eu transformarei em bem. Gênesis 50:20. De escravo a servo fiel. No Egito, José foi vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó. Mesmo em terra estranha, José permaneceu fiel a Deus. E onde há fidelidade, há favor divino. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Mas, quando tudo parecia bem, uma nova provação surgiu. A esposa de Potifar tentou seduzir José, e ao rejeitá-la, ele foi falsamente acusado e lançado na prisão. De servo fiel, José se tornou prisioneiro. Mas veja a grandeza desse homem. Nem mesmo na prisão ele deixou de confiar em Deus. Quantas vezes nós, diante das injustiças, murmuramos, reclamamos e desistimos? José não fez isso. Mesmo injustiçado, ele serviu com amor, ajudou os outros prisioneiros e continuou interpretando sonhos. O dom que Deus lhe deu. O tempo da espera. Dentro da prisão, José interpretou o sonho de dois homens que serviam ao faraó. Um deles foi libertado e prometeu lembrar-se de José, mas esqueceu. José ficou ali, esquecido por 2 longos anos. 2 anos de espera, de silêncio, de aparente abandono. Mas não se engane. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Há momentos em que parece que nada acontece, que ninguém se lembra de você. Mas é nesse tempo que Deus está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando o terreno da sua vitória. E foi exatamente o que aconteceu com José. Do cárcere ao palácio. Um dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Chamaram-no às pressas, e José, com humildade, disse: não está em mim o poder de interpretar, mas Deus dará a resposta de paz. José revelou o significado dos sonhos. Haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E sugeriu que o faraó guardasse alimento durante os anos bons, para que o Egito sobrevivesse na escassez.
impressionado com a sabedoria divina em José, o faraó o colocou como governador de todo o Egito. De prisioneiro a príncipe, de escravo a governador. Assim é o poder de Deus. Ele transforma a dor em propósito, a humilhação em honra e o deserto em destino. O reencontro com os irmãos. Anos depois, quando a fome assolou a terra, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Aquele era o momento perfeito para se vingar. Ele poderia ter dito: agora é minha vez de fazer justiça. Mas José não seguiu o caminho da vingança. Ele escolheu o caminho do perdão. Ele chorou diante deles e disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas. Gênesis 50:20. José entendeu que cada lágrima, cada prisão, cada traição foi parte de um plano maior. Ele não apenas perdoou, ele abençoou seus irmãos e os sustentou. E talvez você também esteja enfrentando uma situação em que perdoar parece impossível, mas o perdão liberta a alma e abre as portas da prosperidade. O perdão é o solo onde floresce a bênção de Deus. Lições de José para a sua vida. A história de José do Egito não é apenas sobre sofrimento, mas sobre superação, fé e propósito. Veja o que ela nos ensina. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Mesmo que tudo pareça contrário, Ele sabe o que está fazendo. A fidelidade é testada nas adversidades. José não se corrompeu nem desistiu, e por isso foi exaltado. O perdão abre as portas da prosperidade. Quando José perdoou, ele curou o passado e preparou o futuro. A prosperidade verdadeira vem de Deus. Não é apenas riqueza material, mas paz, propósito e plenitude. Uma mensagem para você. Talvez hoje você esteja se sentindo como José no fundo do poço, preso a dores, injustiças ou traições. Mas lembre-se, o mesmo Deus que tirou José da prisão e o colocou no palácio, está cuidando da sua história também. O tempo da espera vai passar, a dor vai ter sentido e o propósito de Deus vai se cumprir. Confie, continue servindo, acreditando e sonhando, porque Deus não se esqueceu de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Deus mesmo no deserto. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Histórias Bíblicas e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Assim, você ajuda mais vidas a conhecerem o poder transformador da fé. Oração poderosa de superação e prosperidade. Feche os olhos agora e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, inspirado pela história de José. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele permaneceu firme, crendo no Teu propósito. Senhor, dá-me essa mesma fé para suportar as provas, dá-me sabedoria para entender o Teu tempo e força para não desistir, mesmo quando tudo parece difícil. Liberta-me das amarras da dor, do ressentimento e do medo. Ensina-me a perdoar como José perdoou. E transforma o mal que me fizeram em testemunho de vitória. Senhor, assim como José prosperou em tudo o que fazia, que também sobre mim venha a Tua bênção, que a prosperidade alcance meu lar, meu trabalho e meus sonhos. Que tudo o que eu tocar floresça, que onde houver escassez haja abundância, e que minha vida seja reflexo da Tua fidelidade. Eu creio, Senhor, que o tempo da minha exaltação virá, e quando chegar, darei toda a glória a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amado irmão, amada irmã, que essa história te inspire a continuar firme, mesmo quando tudo parecer contrário. Lembre-se, Deus está escrevendo a sua história, e o final será de vitória. Se você sentiu a presença de Deus através desta palavra, curta este vídeo,
inscreva-se no canal Histórias Bíblicas e compartilhe com alguém que precisa aprender a perdoar e acreditar novamente. Que o Senhor abençoe a sua vida, que sua semana seja cheia de paz, prosperidade e milagres. E nunca se esqueça, o Deus que tirou José da prisão e o colocou no trono também vai te levantar.